2005. O aniversário dele não ia ser legal. A notícia que pesava como uma sombra sobre o aniversário dele era a notícia de que se descobriu que o escritório da esposa dele tem um contrato, ou tinha um contrato milionário com o Banco Master, não por ações que estivesse fazendo, mas um contrato preventivo, um contrato para ações no futuro, né, com pagamentos milionários. Não era uma boa notícia. Pessoas que eu encontrei na rua vieram me dizer que pensavam que um contrato desse tipo era um lobby com o Supremo. Eu falei que não. Uma notícia pesada estourou e a gente precisa falar disso. Hoje você vai ver o comentarista Demétrio passando rodo nas denúncias que cercam o ministro Alexandre de Moraes, num caso que envolve um contrato de 129 milhões ligado ao escritório da esposa dele. Segundo as informações que estão circulando, não é troco de padaria. É um acordo milionário desse jeito que faz muita gente desconfiar e questionar até onde vai a influência do poder. Enquanto isso, tem quem diga que o governo Lula estaria disposto a qualquer coisa para manter Moraes forte no jogo, como se o destino político de muita gente dependesse diretamente das decisões dele dentro do sistema. É esse clima de pressão, interesse, medo e bastidor que a gente vai acompanhar agora. Então já senta aí, aumenta o volume porque o vídeo tá forte. Antes de continuar, já deixa o like, se inscreve no canal se ainda não faz parte da nossa comunidade e comenta aqui embaixo o que você pensa sobre esse escândalo. A sua participação é o que mantém esse espaço vivo e empurra esse tipo de conteúdo para mais gente que quer entender o que realmente está acontecendo no Brasil. É hora de ficar bem informado, vamos às notícias. Poucos nomes entram na lista, né, que são nomes ali mundialmente conhecidos, mas na hora de sair, Sandra, como é que é isso? Marcelo, eu fico brincando que é como ser incluído na lista do Serasa, né? Na lista de devedores do Serasa. No caso do Alexandre de Moraes, foi uma canetada do presidente Donald Trump, convencido por todo esse trabalho de convencimento feito por Flávio Bolsonaro aqui nos Estados Unidos, de que era necessário sancionar Alexandre de Moraes porque ele estava sendo arbitrário e estava, na verdade, liderando uma caça às bruxas, que é isso que o texto, né, da inclusão de Alexandre de Moraes na Lei Magnitsky dizia, né, que ele estava liderando uma caça às bruxas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que ele não estava dando os direitos que Bolsonaro teria de se defender, etc, etc. Agora, eu queria dizer uma coisa relacionada à personalidade do Donald Trump. Donald Trump gosta muito de ser bajulado, mas ele só gostar é uma coisa, respeitar é outra. Quem ele respeita é quem não recua diante das suas pressões. E foi isso que aconteceu em relação ao governo brasileiro. O governo brasileiro não recuou. O governo brasileiro disse, olha, a Constituição, a gente está fazendo tudo dentro da Constituição. É isso que diz a Constituição brasileira, nós não recuaremos. A própria perspectiva que o Bausa levantava a respeito de, ano que vem, quem sabe, Donald Trump, como é que chama? Apoiar um candidato da oposição, a Lula, pode ser que isso aconteça, mas às vezes você ter um presidente que você já conhece como é que funciona, ao invés de ter uma caixa de surpresa, porque é o seguinte, Bolsonaro deixou de ser uma prioridade nessa pressão contra o Brasil porque ficou claro que ele é uma carta fora do baralho da eleição do ano que vem. Então, quem os Estados Unidos vão apoiar ainda não está claro. Agora, assim como apoiaram, fizeram essas sanções e aconteceu o que aconteceu, a diplomacia brasileira conseguiu derreter esse mal-estar. E nesse momento, Alexandre de Moraes é retirado dessa lista e o processo legal do julgamento de Jair Bolsonaro transcorreu, independente dessa pressão, também pode acontecer isso no ano que vem. Os Estados Unidos apoiarem não significa que o eleitor vai se dobrar também ao desejo do presidente Donald Trump. Então, isso tudo para dizer que, nesse caso específico, Marcelo, foi uma canetada do presidente Donald Trump, que botou Alexandre de Moraes, e Alexandre de Moraes estava ao lado do ex-ditador da Síria, Bashar al-Assad, dos envolvidos no assassinato do jornalista Jamal Khashoggi, que foi assassinado a mando da ditadura saudita. Ele estava ao lado de organizações como a Al-Qaeda, o Estado Islâmico.
Então, violadores de direitos humanos, bom, Nicolás Maduro, né, que a gente também pode considerar um violador de direitos humanos, e ele estava junto desse quadro. Então, que foi um passo além do necessário da diplomacia americana, fica claro agora, tanto que o recuo veio muito rapidamente, com todo o esforço diplomático, sim, mas foi um período relativamente pequeno, se você for considerar de 30 de julho até hoje. Então, assim, foi um tiro de canhão, e aí, com a conversa toda da química, foi retirado o tiro de canhão e acabou. Era uma decisão injusta, Marcelo. Não se alinhava com o que diz a Lei Magnitsky. Grandes violadores de direitos humanos e pessoas envolvidas em casos de corrupção gravíssimos. A Sandra fala aí, né, Joel, que até foi um tempo relativamente curto, quando a gente olha para outras pessoas que estão na lista há muito tempo, e o próprio Eduardo Bolsonaro, que eu sei que você quer falar sobre esse saldo, né, já que ele se vangloriou de ter colocado na lista toda, resgatando falas que ele fez dos últimos meses para cá, ele dizia, não, isso vai durar pelo menos 10 anos, ninguém sai na lista antes de 10 anos, e a gente está vendo o Alexandre de Moraes não ficando nem 6, 7 meses. Que trajetórias opostas nessa história, né, Marcelo? De um lado, o Lula que brilhou, sejamos claros. O governo brasileiro, o Lula, tinha até negligenciado a relação com os Estados Unidos antes, mas uma vez saído o tarifaço e a Magnitsky, o governo inteiro se empenhou de forma muito hábil na negociação com o ministro da Fazenda, com o nosso vice-presidente e com o engajamento pessoal do próprio Lula, que fez toda a diferença uma hora que começou a acontecer, trilhando um caminho que, de um lado, nunca nem cogitou ceder à pressão jurídico-política que o Trump fazia, mas também não apostou num tarifaço contrário, em medidas recíprocas, também talvez não fosse o melhor caminho, e conseguiu. Criou a relação e abriu o caminho para reverter e acabar. Ainda não foi tudo, ainda tem algumas tarifas aí, é bom trabalhar, tem os vistos ainda que estão suspensos, mas o principal das medidas americanas contra nós foi revertido por uma grande vitória do governo brasileiro. E agora vamos olhar para o outro lado. Olha o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro, um dos políticos mais populares do nosso país e que era um possível e talvez provável sucessor do pai dele. Ele tinha incitado o pai no caminho do golpe de Estado lá atrás, ao menos é o que Mauro Cid disse, que o Eduardo Bolsonaro era dos mais radicais, nunca foi indiciado nem denunciado por aquilo. Estava livre, leve e solto como um deputado dos mais populares do Brasil e, portanto, com um grande capital político. Escolheu, por livre e espontânea vontade, abandonar o Brasil e ir para os Estados Unidos. Não era investigado, não era indiciado, não era nada. Não era perseguido de forma alguma por justiça alguma. Decidiu ir para os Estados Unidos, conspirar contra o Brasil, conseguindo sanções contra nós. Conseguiu as sanções e com isso deu um grande presente político para o Lula e para o governo Lula, que se revestiu da bandeira nacional e os bolsonaristas, a partir daí, usaram a bandeira americana como a sua bandeira. Então, politicamente, já é um desastre. Agora, mesmo as sanções foram embora. E o que o Eduardo Bolsonaro tem agora? Vai ser julgado pela tentativa de coagir a justiça brasileira. Essa tentativa real, mas, essa sim, mal sucedida de coagir a justiça brasileira, ela não se mexeu 1 centímetro que fosse. Só que agora o Eduardo Bolsonaro terá que ser julgado sim e, pela sua ausência, vai perder o seu cargo de deputado. Então, um dos políticos mais populares e poderosos do país conseguiu queimar tudo, destruir tudo, jogar tudo o que ele tinha no lixo em nome de uma estratégia hostil ao seu próprio país e que não lhe rendeu absolutamente nada. Deixa eu só trazer 2 falas aqui do ministro Alexandre de Moraes, do presidente Lula, sobre esse assunto. Eu já volto para continuar debatendo com vocês, porque em São Paulo, no evento do SBT News, o ministro Alexandre de Moraes disse que a decisão de hoje foi uma vitória da soberania do Brasil, abre aspas. Nós podemos dizer com satisfação, com humildade, mas com satisfação, que foi uma tripla vitória. A vitória do judiciário brasileiro que não se vergou a ameaças e coações e não se vergará e continuou com imparcialidade, seriedade e coragem a vitória da soberania nacional. O presidente Lula, desde o primeiro momento, disse que o país não iria admitir qualquer invasão da soberania brasileira. Mas, mais do que tudo isso, a vitória da democracia, fecha aspas. E o presidente Lula citou a conversa que teve com o presidente americano, Donald Trump, abre aspas, disse o Lula. É bom para o Brasil, é bom para a democracia brasileira. Aqui você não está tratando de um amigo para amigo, você está
tratando de nação para nação, e a Suprema Corte, para nós, é uma coisa muito importante, Trump. E eu fiquei muito feliz, menos do que você, mas fiquei muito feliz com o fato de reconhecimento. Ainda falta mais pessoas, porque não é possível admitir que o presidente de um país possa punir com as leis daquele autoridades de outro país que estão exercendo a democracia. Portanto, a tua vitória, Alexandre, é a vitória da democracia brasileira, disse o presidente Lula, fecha aspas. Diga, Demétrio. Bom, Alexandre de Moraes tem razão, é o que ele disse. Lula tem razão, é o que ele disse. Alexandre de Moraes acabou de receber um importantíssimo presente de aniversário. Amanhã, 13 de dezembro, não é apenas o dia da assinatura do AI-5, é também o aniversário de Alexandre de Moraes, que, aliás, nasceu em 68, enquanto era assinado o AI-5. O aniversário dele não ia ser legal. A notícia que pesava como uma sombra sobre o aniversário dele era a notícia de que se descobriu que o escritório da esposa dele tinha um contrato milionário com o Banco Master, não por ações que estivesse fazendo, mas um contrato preventivo, um contrato para ações no futuro, né, com pagamentos milionários. Não era uma boa notícia. Pessoas que eu encontrei na rua vieram me dizer que pensavam que um contrato desse tipo era um lobby com o Supremo. Eu falei que não, que achava que o Supremo, o ministro do Supremo jamais aceitaria um lobby desse tipo. Mas as pessoas desconfiam. Então, a notícia era muito ruim para Alexandre de Moraes. Essa notícia permite que ele apague as velhinhas, pelo menos uma parte das velhinhas, com alegria. É uma vitória do Supremo, está correto isso, é uma vitória do Brasil. E a Sandra tem toda a razão. Donald Trump só respeita quem não se dobra a ele. São muitos os casos. Isso se revela em relação a Xi Jinping, a Vladimir Putin. Quem não se dobra diante dele, ele respeita. E o governo brasileiro, Lula, não se dobraram diante dele. É uma derrota fragorosa para Eduardo Bolsonaro e para o bolsonarismo. E é interessante que nessa nota, que você leu um trecho de Eduardo Bolsonaro, ele não assume nenhuma responsabilidade. Ele diz que a responsabilidade pelo ato de Trump que ele lamenta é da sociedade e da direita, que não deram apoio suficiente para ele. Ou seja, quando ele comete um erro crasso, desastroso, a responsabilidade não é dele, é dos outros. Eduardo Bolsonaro é um caso único, né, para ser estudado em laboratório. Posso brevemente comentar a fala do Flávio Bolsonaro, Marcelo? Pode. Aquele post que a gente mostrou, porque até agora, a cada nova notícia de tarifa que caía, o Eduardo Bolsonaro tentava manter as aparências, né, dizendo, não, está tudo de acordo com o plano, a estratégia é mesmo essa, não queríamos as tarifas. Agora que caiu, inclusive, a Magnitsky, o próprio Eduardo Bolsonaro finalmente admitiu que não. Todo o plano dele foi por água abaixo mesmo e não tem mais jeito. Só que o Flávio Bolsonaro, sucessor do pai, até agora, pelo menos no candidato, tentou manter essa verdadeira farsa. Parece um post de sátira, né? Ou de série de humor. De que não, foi excelente, isso mostra como o nosso trabalho pela anistia está funcionando. Não tem anistia nenhuma sendo negociada. O PL da dosimetria, se aprovado, ele confirma que aquelas pessoas estavam envolvidas em crimes. Ele vai diminuir a pena pelos crimes delas, juntar 2 crimes, enfim, mas ele confirma que a condenação foi justa. E acaba com qualquer esperança de anistia, de Bolsonaro livre, ainda mais nas urnas ano que vem. Tudo o que eles lutaram nos Estados Unidos foi apagado, foi revertido e, claro, graças ao governo que se empenhou nisso. O próprio Trump diz toda hora, foi por conta das conversas com o Lula. E vem o Flávio Bolsonaro vivendo num mundo, a essa altura, de fantasia ou de comédia, dizer que não, graças aos esforços da direita, estamos aqui rumo à democracia no Brasil. Eu só, antes de voltar para a Rosana, o Demétrio falou ali de uma lista de aniversariantes dos próximos dias, eu incluiria
Você mesmo. A militância entrou em campo com tudo para blindar Alexandre de Moraes, fazendo de tudo para transformar escândalo em normalidade. Enquanto isso, quem realmente tocou na ferida foi o Demétrio, apontando o suposto esquema envolvendo o escritório do ministro e esses valores milionários que chocam qualquer pessoa que pague imposto nesse país. A própria CPI do INSS chegou a avançar na quebra de sigilos, mas veio a canetada de Dias Toffoli e travou tudo, como se o sistema estivesse se fechando para impedir que a verdade apareça por completo. Circula nos bastidores que mensagens e conversas entre o dono do Banco Master, aliados, e o círculo próximo de Moraes acenderam um alerta vermelho em vários senadores, e é exatamente esse tipo de rastro que muita gente tenta empurrar para debaixo do tapete. Por isso, quem é de direita e acompanha esse canal todo dia precisa entender: essa briga não é só política, é pela transparência e pelo futuro do país. Se você não aceita ver mais um caso gigante sendo abafado, se inscreve agora, deixa o like e comenta aqui embaixo o que você acha desse escândalo. Sua participação fortalece esse espaço e mostra que ainda tem brasileiro que não se curva ao jogo dos poderosos. Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo.